E a UPF está com uma programação intensa na Semana do Patrimônio. As atividades começaram segunda e seguem até sexta. E como hoje é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, nós convidamos a professora Jaqueline Allert, coordenadora dessas atividades aqui na UPF, doutora em História. Professora Jaqueline, seja bem-vinda à UPF TV. Tudo bem. A gente quer começar entendendo o que pode ser considerado patrimônio histórico e cultural. Então, o patrimônio, o conceito do que pode vir a ser patrimônio, ele foi mudando no decorrer dos anos, né? Então, houveram inúmeras convenções, mudanças nas concepções brasileiras, mas também a nível mundial, a partir da Unesco. E que foi passando daqueles patrimônios edificados, consagrados, enfim, ou representativos de um grupo social, né? Para aqueles patrimônios que concentram manifestações que são mais populares, que abrangem religiões, costumes, hábitos, espaços de uso, né? Então, a ideia do patrimônio, o que consagra um patrimônio? Nem sempre o patrimônio ele precisa de uma chancela legal para que ele seja um patrimônio. A comunidade pode conceber um determinado espaço como patrimônio. A gente pode usar como exemplo a informação dada agora há pouco da estátua do Teixeirinha, por exemplo. Exatamente, que para Passo Fundo, né, é um ponto de referência e não deixava de ser um aspecto da identidade do município. Esse vínculo com a identidade já é um elemento importante para a formação do patrimônio. Agora, a gente ouve falar também em patrimônio material, imaterial, religioso. Há outras formas de patrimônio? Sim, há inúmeras formas, sim. É patrimônio natural, né? Elementos em que a paisagem pode adquirir elementos também de patrimônio cultural, onde a paisagem é apropriada por tradições, por histórias que circundam aquele lugar. Mas existe o patrimônio, então, material edificado, digamos assim, talvez o modo mais conhecido disso, né? Que são os prédios, são as praças, as igrejas e assim por diante. E o patrimônio imaterial, que insere aí as crenças, as manifestações, as festividades, desde a culinária, né? Então, são esses elementos que são fragmentos da cultura, da identidade cultural de uma determinada nação, de uma determinada sociedade, e que tem força para se manterem como tradição. A tradição é dinâmica, né? E se tornarem um patrimônio. Agora, professora Jaqueline, essa programação que vai até sexta-feira traz temas muito interessantes e que tem relação com a história e espaços urbanos aqui de Passo Fundo. Um deles que vocês tratam na programação é a Revolta dos Motoqueiros. O que um episódio de cunho policial e político tem a ver com patrimônio? Pois é. A Semana do Patrimônio aqui na UPF, ela está inserida nas comemorações nacionais do Dia do Patrimônio, né? Então, em vários locais do país, essa semana está sendo de diferentes modos celebrada e comemorada, enfim. E nós aqui, com a linha de pesquisa de cultura e patrimônio, do mestrado, do doutorado, enfim, pensamos em elaborar uma semana que conseguisse trazer esses elementos da cidade, da região, né, do entorno, com pesquisadores também daqui, né, com pessoas da comunidade daqui, mas nós não abrangemos muito justamente para ficar nessas discussões. Locais, né? Em termos, Passo Fundo, né, o que nós escolhemos lembrar e o que a partir disso se esqueceu. A Revolta dos Motoqueiros, ela foi super significativa em 1979, porque ela foi um fenômeno, claro, que, como tu bem disseste, policial político, e tudo mais, mas que é político, mas que é representativo de um fenômeno maior. Como que a sociedade em Passo Fundo estava se relacionando com as questões da ditadura, com as questões de um poder de regulação, de um poder de contenção colocados na polícia militar, né? Então, de que modo essas questões se davam? A morte desse motoqueiro vai fazer com que a comunidade, do modo geral, se manifeste contra esse ato da polícia, né? Como um poder que não é legítimo, o poder de matar, e assumem discursos da própria ditadura, né? Como dizer, nós somos, sim, pessoas de bem, nós somos sim, ninguém aqui é comunista, então assumem como corretos os discursos que o governo, enfim, nacional impõe, mas
se olham enquanto comunidade, né? Perfeito. Muito rapidamente, professora, para a gente entender, na programação vocês lembram de alguns pontos que muitas pessoas certamente desconhecem. Um deles é o Boca Maldita, fica na Praça Central de Passo Fundo. Rapidamente a gente queria ouvir essa história. Sim, sim, o Boca Maldita fica na Praça da Cuia, em frente ao Bar Oasis, que também é um bar com muita tradição na cidade, que concentrou durante muito tempo, ainda concentra, né, discussões políticas, discussões esportivas e assim por diante. Trata-se de um degrauzinho, como sim, que dois a Boca degraus Maldita de uma escada, é uma tribuna, né? É uma tribuna, são 3 degraus onde se sobe num tipo de púlpito, né, falando aqui, criando até uma brincadeira com isso, e que na década de 82, quando foi criado, por pessoas da sociedade, influentes na sociedade de um certo modo, né, advogados, deputados, uma chancela do prefeito e tudo mais, as pessoas poderiam subir, falar o que pensam, sem terem sem serem reprimidas pela polícia, sem sofrerem algum dano de censura, alguma censura, né? Mas a Boca Maldita foi muito interessante, porque ela partiu de uma ideia da ágora grega, em que as pessoas podiam debater abertamente as suas opiniões, livremente as suas opiniões, uma democracia direta. Dá para pensar em colocar em prática de novo, não é, professora? Olha, eu acho que é um bom momento. Apropriado. Eu até, talvez o Facebook seja a nossa... A Boca Maldita. A Boca Maldita. Professora, muito obrigada pelas informações e uma boa semana aí de programação. Obrigada, eu que agradeço.